Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimada irmã Luísa, povo de Deus que está aqui na Associação do Senhor Jesus, e você que nos acompanha aí no santuário da sua casa, celebramos hoje a festa de São Tiago Maior. São Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, foi um grande discípulo do Senhor e foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Como nós ouvimos na oração no início, o apóstolo Tiago então abriu este caminho que os discípulos percorreriam, que é desgastar sua vida por causa do Evangelho. Então, a primeira coisa que eu gostaria que ficasse gravada em seu coração é esse desejo de desgastar-se pelo Senhor, de dar a vida pelo Senhor, de dar a vida pelo Evangelho. São Paulo diz: "Tudo suporto pelos eleitos." Ele reconhece que a força do Evangelho faz com que ele suporte tudo, até o sofrimento, para que o nome de Jesus seja conhecido e amado. Então que exista no nosso coração esse desejo de anunciar Jesus, esse desejo de fazer da nossa vida a nossa maior pregação, de entregar aos corações a graça que nós recebemos e, como ouvimos na primeira leitura, carregamos em vasos de barro. Jesus é um tesouro precioso e Ele quer ser levado aos corações a partir de nós. Então que exista no seu coração esse desejo de levar Jesus, de anunciar Jesus, de falar de Jesus às pessoas, aos corações, mesmo sabendo que nós somos vasos de barro, mesmo reconhecendo a nossa fragilidade. Esse é o convite que eu faço para você aqui na associação, mas é o convite que eu faço para você também aí na sua casa. Nós somos convidados a levar Jesus aos corações com o nosso testemunho. O melhor evangelho pregado é aquele pregado com a nossa própria vida. Santo Antônio dizia: "Cessem, pois, as palavras e falem as obras." Que o nosso testemunho, a nossa martiria, a nossa entrega total seja de fato a nossa melhor pregação. Que aquilo que os nossos lábios proclamam seja ecoado no nosso testemunho, no nosso proceder. Mas a liturgia de hoje também nos dá pistas de como nós podemos trilhar o caminho que São Tiago trilhou. Veja, a mãe dos filhos de Zebedeu, ou seja, a mãe de Tiago e João, chega para Jesus e diz:
conceda aos meus filhos um lugar à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Talvez pensando que o reino de Jesus fosse um reino humano, pensando que Jesus fosse depor o Império Romano e tomar posse como rei de Israel, pedindo então um lugar de honra para os seus filhos. Percebam que o pedido é feito pela mãe, mas Jesus dá a resposta aos filhos, e os outros discípulos também ficam perturbados. Então, não era desejo da mãe, era desejo dos discípulos ocupar um lugar de destaque. Então Jesus, a partir do seu exemplo, convida os discípulos a reconhecerem que a virtude mais importante no segmento dele é a virtude da humildade. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Porque eu, Filho do Homem, não vim para ser servido, mas vim para servir e dar a minha vida como resgate de muitos. Então Jesus revela que é preciso ser humilde tal como ele é. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 diz: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. E aí os versículos seguintes afirmam quais são esses sentimentos de Cristo. Ele mesmo sendo Deus, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, humilhando-se, tornou-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e deu um nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobra no céu, na terra, nos infernos, e toda língua proclama para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Então veja, os sentimentos de Cristo é esvaziar. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo, diz São Paulo. E quais são esses sentimentos? A humildade, o esvaziar-se, o permitir que Deus seja Deus na nossa vida. Lembra que num coração orgulhoso, num coração ensimesmado, não tem espaço para Deus ser Deus. Catecismo da Igreja Católica, número 2559, afirma: a humildade é a virtude que nos abre para Deus e nos faz reconhecer a nossa dependência dEle. Seja mais dependente do Senhor. Permita que Ele seja Deus na sua vida. Domingo aqui no Louvemos ao Senhor, o Padre Eduardo usou uma expressão tão linda. Eu tenho um diário espiritual que eu escrevo todos os dias o que acontece comigo, né? Então foi até o tema do meu diário naquele dia. O Padre Eduardo disse assim: Deus quer dar Deus. Olha que forte. Deus quer dar à humanidade Ele mesmo. Mas para Deus entrar em nosso coração, é preciso abrir-se. É preciso a virtude da humildade, porque num coração orgulhoso não tem espaço para Ele. Num coração cheio de si não tem espaço para Ele reinar. E porque vale a pena ser humilde, porque vale a pena abrir o coração para Deus. De Santa Teresa de Calcutá, que a humildade é a base de todas as virtudes. Então, se eu quero ser um homem virtuoso, uma mulher virtuosa, se eu quero trilhar o caminho do Senhor, se eu quero trilhar o caminho que São Tiago trilhou, dando sua vida pelo Cristo, pelo Evangelho, eu preciso trilhar o caminho da humildade. Vale a pena ser humilde, porque quando nós somos humildes, Deus entra em nosso coração. E aí Ele entrando em nosso coração, olha o que nós ouvimos na primeira leitura, que lindo. Nós somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos. Só consegue suportar as aflições aquele que tem Deus no coração, porque sozinhos nós não conseguimos, sozinhos nós desistimos, sozinhos nós desanimamos, sozinhos nós nos desesperamos. Mas quando nós permitimos que Deus seja Deus na nossa vida, ainda que venham aflições, essas aflições não nos vencem. Vou ler de novo para você o trecho que São Paulo diz aos Coríntios, quando o nosso coração se abre a Deus. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Permita que tudo isso aconteça na sua vida, abrindo o seu coração para Deus ser Deus. São Tiago viveu isso. São Cristóvão
também viveu isso, cuja memória também celebramos hoje. Abriu-se para o Senhor. E lembra que um coração humilde, um coração aberto para o Senhor, é capaz de tudo suportar. Então, por favor, lembra que a humildade te lança para o Senhor. Olha o que diz a igreja. Falei para você que o Catecismo da Igreja Católica afirma que a humildade nos faz reconhecer a nossa dependência do Senhor. Quero encerrar com uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus, santa a qual sou muito devoto. Ela diz: o que agrada ao bom Deus em minha pequena alma é que eu ame a minha pequeneza, que eu ame a minha pobreza e que eu tenha uma esperança cega na sua misericórdia. Que existe em nosso coração o desejo de amar a nossa pequenez, porque amando a nossa pequenez nós seremos lançados no coração do Senhor e nele teremos uma esperança cega. Confiaremos no Senhor, porque afinal somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos. Feche os seus olhos um pouquinho, coloca a mão em seu coração e pede para o Senhor a virtude da humildade. Como diz Santa Teresa de Calcutá, é a base de todas as virtudes. É a virtude que nos faz reconhecer a dependência de Deus. Às vezes nós queremos ocupar os primeiros lugares, tal como os filhos de Zebedeu. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: busque o último lugar, porque não tem ninguém brigando por ele. E o que te agrada, Senhor, é que eu ame a minha pequenez. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. A Virgem Maria, modelo de humildade, interceda por nós. Assim seja. Amém.